Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios da unidade 8 da página 12, tá? Que são aqueles que vocês me solicitaram. E daí vocês pediram a partir do número 2, certo? Esse aqui que nós temos, nós vamos usar o teorema do ponto fixo para resolver, tá? Porque ele diz assim, que são nossas hipóteses f, uma função definida no intervalo fechado de 0 a 1, tomando valores em R, é uma função contínua, tal que f de 0 é maior que 0 e f de 1 é menor do que 1. E é pedido para a gente mostrar que para todo n pertencente aos naturais, existe um número c pertencente a esse intervalo fechado de 0 a 1, tal que f de c é igual a raiz enésima de c. Tá? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma função que eu vou chamar aqui de φ, então seja φ definida nesse intervalo de 0 a 1 e tomando valores em R, tal que essa φ de x vai ser igual a o produto finito de f, ou seja, f de x elevado a n. Claro que isso é pensado, já é feito de forma conveniente, né? Porque como a f é contínua e aqui a φ é o produto de funções contínuas, então vai continuar sendo contínua pelo que a gente já estudou. Então, nós temos o quê? Que φ é contínua nesse intervalo, né, gente? Fechado aí de 0 a 1. E o que mais nós sabemos a respeito da φ? Vamos ver quanto é aí ela no φ de 0 e φ de 1. E aí vocês já sabem, olha como a φ está sendo definida. Está aqui, ó. Então, quem seria o φ de 0? F de 0 elevado a n. Só que, por hipótese, a gente sabe que f de 0 é maior do que 0, certo? Então, esse aqui vai ser maior que 0 elevado a n, eu posso escrever assim, que é igual a 0. Então, a gente pode garantir aí que φ de 0 também é maior do que 0. A mesma coisa a gente analisa para φ de 1, né? Porque eu sei a f, por hipótese, eu sei que f de 1 é o quê? Menor do que 1. Então, esse aqui eu posso garantir que está elevado a n, né? Que é menor do que 1 sobre n, que é igual a 1. Então, φ de 1 é menor do que 1. Então, olha só, a gente tem uma função contínua, definida nesse intervalo fechado, e eu estou vendo que φ de 0 é maior do que 0, e φ de 1 é menor do que 1. Logo, pelo teorema do ponto fixo, né, gente? Teorema do ponto fixo. O que é que nós podemos concluir? Ó, se esqueceram, vão lá no teorema do ponto fixo, relembrem, né? Existe um C pertencente ao intervalo de 0 a 1, tal que, como o nome diz, é o ponto fixo, né? Então, φ de C vai ser igual a C, certo? E quem é φ de C, ó, gente? Como? Eu vou escrever aqui direitinho. φ de C seria quem? F de C elevado a n. Mas φ de C é igual a C. Então, isso implica para a gente o quê? Que f de C é a raiz enésima de C, como nós queríamos demonstrar, tá? Mostramos que existe um número C pertencente a esse intervalo fechado, tal que essa igualdade é verdadeira, tá certo? Próxima questão é a número 3, né? Onde fala assim, ó, mostre que a equação cosseno de x igual a x admite uma solução no intervalo de 0, fechado de 0 a π sobre 2. Verifique graficamente que esta solução é única e calcule um valor aproximado desta solução. Então, esse problema está dividido em 3 partes, né? É uma questão aí com 3 situações. Vamos fazer, acho que a parte 1 e as outras eu dou sugestões, né? Principalmente o do gráfico, né, gente? Que vocês já sabem que esses meus gráficos aqui à mão livre não são muito interessantes. Mas é legal, se eu pudesse gastar mais tempo fazendo videozinho, era usar o GeoGebra aí, que a gente ia ter uma precisão melhor, né? E aí vocês iam ver melhor aí o gráfico, tá? Mas vamos ver. Primeiro, vamos pensar nisso aqui, ó. Mostrar que a equação cosseno de x é igual a x.
tá? Admite uma solução dentro desse intervalo. Então, a gente também vai usar o teorema do ponto fixo aqui. Eu quero que vocês pensem comigo que a gente vai usar várias hipóteses aqui, tá? Temos, no caso aqui, que esse intervalo fechado de 0 a 1, eu vou numerar. O que nós temos? Esse intervalo de 0 a 1 está contido no intervalo que a gente deseja, que é de 0 π sobre 2. É aí que a gente quer mostrar que essa equação vai admitir uma solução, né? Tá certo? Então, cosseno... que é fechada, né? De 0 a 1, nesse intervalo está contido nesse intervalo, correto, gente? De 0 até 1. O cosseno, eu sei que ela é uma função contínua, né? Então, essa daqui é uma função contínua. Nós sabemos mais, nós sabemos que o cosseno de 0 vai ser maior do que 0 e que o cosseno de 1 vai ser menor do que 1, tá? Estou usando todo o nosso conhecimento para aplicar o teorema do ponto fixo também, né? Ó, nós temos que como a gente está querendo utilizar o teorema do ponto fixo, por isso que eu estou enfatizando aí o nosso intervalo fechado de 0 a 1, que foi assim que a gente trabalhou, né? Aí, só vou lembrar o teorema aqui com vocês rapidamente. Lembra que a gente pegou uma função definida no intervalo de 0 a 1, tomando valores nesse intervalo, nós dissemos o quê? Essa era uma função contínua e nós garantimos pelo teorema do ponto fixo que existia um C pertencente a esse intervalo de 0 a 1, tal que f de C é igual a C, tá certo? Ou seja, a existência de pelo menos um ponto fixo, né? Isso aqui eu só estou relembrando o nosso teorema que nós já estudamos e justificando por que aqui na questão a gente está fazendo isso. A gente só está arrumando as hipóteses do nosso teorema, né? Mostrando que a gente está lá. A gente tem uma função contínua, esse intervalo está contido nesse que a gente deseja trabalhar, certo? A imagem, tá, do cosseno aplicado nesse intervalo fechado de 0 a 1 vai estar contido nesse intervalo fechado de 0 a 1. Então, a gente garante a existência desse pontinho fixo, né? Desse ponto C. Então, posso dizer que logo, pelo teorema do ponto fixo, existe um x pertencente a esse intervalo de 0 a 1, tal que cosseno de x é igual a x, tá certo? Então, é só usar o teorema também, né? Verificar graficamente que essa solução é única, vocês vão fazer aí o gráfico das duas funções, né, gente? Do cosseno de x e o x, né? Que é a função identidade aí. Façam um gráfico e vocês vão identificar apenas um ponto de interseção entre o gráfico dessas duas funções, tá? Por isso a gente vai ver que essa solução é única, né? Porque a gente tem que ver onde o cosseno de x vai ser igual a x graficamente. A gente vai ver que eles só vão se cruzar em um único ponto, certo? Então, façam esse gráfico. Tenho certeza que vocês vão fazer melhor do que se eu fizesse aqui. E o outro é calcular um valor aproximado da solução. Então, gente, a gente tem que calcular um valor de x onde essa igualdade seja verdadeira. Como vocês vão construir o gráfico, lá vocês já vão ter uma ideia de onde, pelo menos em que intervalinho vai estar esse x, né? Então, vocês não vão pegar um x pertencente ao domínio qualquer e ficar testando. Vocês vão lá no gráfico, olhem mais ou menos quem deveria ser o ponto, porque a gente tem que ter uma precisão até a quarta casa decimal, né? Como vocês vão descobrir lá, provavelmente vou colocar aqui uma tabelinha para vocês enxergarem que esse ponto vai ser próximo de 0,7. Aí vocês vão aumentando as casas decimais, né, gente, para ir aumentando a precisão, né, chegando cada vez mais perto dessa igualdade. Então, façam aí com a calculadorazinha. Eu consegui 0,7390, tá? Mas façam aí, né? Vão lá, 0,7, 0,75, aí se passou de mais volta 0,73, aí não vou para o 74 e vão
testando aí, tá bom? E verifiquem o que vocês acham, né? Esse foi o meu valor aproximado. Essa questão, ela é bem legal. Fala assim, seja f uma função definida no intervalo fechado de 0 a 1 e definidas nos reais. Ela é uma função contínua. E aí a gente vai mostrar que ela é, então, constante, tá? Então, pelo que nós vimos também na nossa aula anterior, como ela está definida em um intervalo, eu já sei que a imagem dela também vai ser um intervalo, né? Nós aprendemos o que lá na aula passada? Com funções contínuas definidas em intervalos, tem por imagens intervalos, correto? Então, a gente já tem o quê? Deixa eu escrever. Então, como f está definida, isso nós aprendemos na aula passada, em um intervalo, né? A imagem, eu já sei que vai ser um intervalo também, né? Como f está definido em um intervalo, eu vou colocar assim, f de 0, 1 também é um intervalo, tá? Eu vou chamar esse intervalo de I, né? Para a gente ficar mais didático. Então, também é um intervalo. Esse é um resultado que nós aprendemos na aula passada, tá? Então, gente, a gente tem que I vai estar contido nos racionais, certo? Desculpem, essa função aqui está definida errada, tá? No exercício lá no livro, ela é assim, o f definido, tomando valores em... Na verdade, ela está errada aqui. Ela está definida no intervalo fechado de 0 a 1, só que ela está definida nos racionais, tá, gente? Mil desculpas, senão a gente não consegue fazer a questão. Ela não está definida nos reais, não, tá? Então, sabendo que a imagem aí, ou ela está tomando valores em que lá nos racionais, isso significa que a imagem, né, que no seu intervalinho ali, f aplicada em 0, 1, tá? Que a gente está chamando de esse intervalo, está contido onde? Está contido nos racionais, né? Só que a gente sabe, se vocês não lembram lá da definição, né? A gente tem que ser, o intervalo é não degenerado, né? O que significa? Vai ser um conjunto finito que vai conter números racionais e irracionais. Se ele é não degenerado, ele tem que conter números racionais e números irracionais, tá? Só que o que acontece? Como esse intervalo está contido nos racionais, ele não pode conter um número irracional. Então, o que isso vai implicar? Isso implica que o nosso intervalo, ele é degenerado, ou seja, ele se reduz a um único ponto, né, gente? Que eu estou chamando aqui de azinho, correto? Então, o nossa f aplicada no intervalo lá de 0 a 1, eu posso garantir que ela vai dar apenas um ponto, né? E isso implica que é a nossa imagem, né, gente? A imagem, através da função f, vai ser o a, vamos dizer assim. Então, a nossa função, isso está garantindo que a nossa função é constante, né? A imagem de todos os elementos desse intervalo fechado de 0 a 1 através dessa função f é a. Então, essa função é constante, tá? Então, é bem interessante esse resultado. A gente só precisava lembrar aí da definição de intervalo degenerado e não degenerado. Essa outra questão aí é bem interessante, né? A gente tem o quê? Seja n um número inteiro par e seja alfa maior que zero um número real. Mostre que existe um número real a maior do que zero, tal que a elevado a n é igual a alfa, tá? O que pode ser dito se n é um número inteiro ímpar. Então, vamos trabalhar primeiro com par, depois a gente pensa com ímpar, né? Mas aqui o que a gente está observando? Que a gente tem a raiz enésima, né? Então, vamos primeiro nos preocupar aí quando n é par,
tá? Então, vamos lá. Vamos pegar uma função de forma conveniente, gente. Vamos pensar sendo n nas hipóteses. N é um número inteiro par. Alfa é um número maior que zero, tá? Um número real, né? Eu vou mostrar que existe um número A, tal que A elevado a N é igual a alfa, tá certo? Então, vamos verificando aqui. Seja a nossa função f definida em R, né? E tomando valores em R. Tal que a nossa função vai pegar um x e vai levar no x elevado a n menos alfa, tá? Claro que eu estou fazendo isso de forma conveniente para a gente chegar exatamente onde a gente quer, tá certo? Então, vamos ver aqui. Se o alfa, a gente já sabe que o alfa é maior que zero, e se alfa for maior do que 1, tá? Depois a gente vê se alfa estiver entre 0 e 1, né? São situações diferentes. Então, se alfa é maior do que 1, o que nós vamos ter? Que alfa elevado a n vai ser maior do que alfa, correto? O que implica dizer que alfa elevado a n menos alfa vai ser maior do que 0, tá? Então, o que vai acontecer? F de 0 vai ser igual a menos alfa. Vocês concordam? Né? F de alfa é igual a... Desculpa, gente, F de 0 é igual a menos alfa, que é menor do que 0. Isso é o F de 0. E quem é o F de alfa? F de alfa vai ser o quê? O alfa elevado a n menos alfa, que eu já sei que é maior do que 0, certo? Pelas hipóteses que eu coloquei. Então, pense aqui comigo. Como o 0 pertence a esse intervalo aberto de f de 0 a f de alfa, e f é contínua, então, pelo teorema do valor intermediário, isso daqui é uma abreviação, né? Significa o quê? Que existe um azinho pertencente a esse intervalo de 0 a alfa, tal que f de A vai ser igual a 0. Por quê, gente? Porque a gente vê que mudou o sinal, né? A gente tem uma função contínua, tá? Aí eu tenho um intervalo. Eu estou vendo nesse intervalo de f de 0 a f de alfa, vejo que muda de sinal. Se muda de sinal, significa o quê, gente? Que existe algum azinho que está aqui, tal que quando eu calculo a imagem dele dá 0, certo? Então, o que isso significa para a gente? Vou colocar assim, vou escrever tudo para facilitar, né? Isto é, f de A, se f de A é igual a 0, significa que A elevado a n menos alfa é igual a 0. O que implica dizer que A elevado a n é igual a alfa, correto? Exatamente o que nós queríamos mostrar, né? Então, aí a gente já usou o teorema do valor intermediário que a gente viu na nossa aula passada também, né? Agora, se alfa não for um número maior que 1, se alfa, a ideia é mesmo, e tiver entre 0 e 1, o que nós vamos fazer? A mesma ideia. Nós vamos ter que 1 sobre alfa é maior do que 1, correto? E daí nós vamos ter o quê? Vou colocar aqui do ladinho, porque eu já estou com pouco espaço, né? 1 sobre alfa elevado a n vai ser maior do que 1 sobre alfa. Isso porque o alfa está entre 0 e 1, tá, gente? Preste atenção. E 1 sobre alfa é maior do que 1, certo? Que é maior do que alfa, que é maior do que 0. Então, o que nós podemos, o que isso vai implicar, né, gente? Que 1 sobre alfa elevado a n, eu estou pegando isso tudo de forma conveniente, ó, menos alfa é maior do que 0, né? E aí eu vou tomar um intervalo de f de 0 até de f de 1 sobre alfa, correto? Pelo teorema do valor intermediário, eu vou colocar aqui, isso vai implicar o quê? Que existe um azinho pertencente a esse intervalo de 0 a 1 sobre alfa, certo? Tal que
A elevado a N é igual a alfa, correto? Exatamente o que a gente queria mostrar, né? Usando a mesma ideia que a gente usou ali em cima, tá certo? Aí, nessa questão mesmo, ele faz um outro questionamento. O que pode ser dito se N é um número inteiro ímpar, né? Então, o que pode ser dito se N é um número inteiro ímpar? O que pode ser dito é assim, ó, gente, se vocês observarem, se o N é ímpar, o A que a gente vai ter, né, pertencentes reais, está aqui, ó, tal que o A elevado a N é igual a alfa, ele vai ser único, né? Porque, né, esse A elevado a N, que é igual a alfa, esse daqui, ó, se N é ímpar, é único. Ah, professora, mas e se ele for par, não é único? Não, né? Porque se ele for par, gente, se você fizer A elevado a N igual a alfa, eu garanto que menos A elevado a N também é igual a alfa, né? A gente está garantindo aí a existência da raiz enésima de A, não é? É isso que a gente está fazendo. E a gente sabe que se eu pegar o A elevado a N ou menos A elevado a N, todos dois irão dar igual a alfa. Isso no caso do índice da nossa raiz ser par. E se ele é ímpar, esse índice aí, esse resultado é único, né? Então é essa a questão aí para ser respondida, né? Vamos para o próximo. Na verdade, esse daqui é o próximo e último. O que acontece com os outros exercícios, gente? Eu observando os outros exercícios, eles utilizam o teorema de Weierstrass, tá? Então, eu vou fazer um outro vídeo para isso não ficar muito longo, falando do teorema de Weierstrass e resolvendo as outras questões que envolvem ele, tá certo? Então, isso vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Para a aula de quinta, para não ficar muito pesado, que a aula de hoje eu queria que vocês assistissem esse vídeo e resolvessem as questões, né? E caso não consigam, tirem dúvidas. Então, nós temos, ó, f, uma função definida no intervalo fechado de AB e tomando valores em AB. Uma função contínua. E aí é pedido para a gente mostrar que f admite ponto fixo. Isso, na verdade, aqui é um teorema do ponto fixo de forma mais geral, que o que nós vimos na aula passada, a gente estava particularizando para esse intervalo fechado de 0 a 1 e tomando valores no intervalo fechado de 0 a 1. Olha a diferença agora, gente. A gente pega essa mesma função agora definida no intervalo fechado de A até B. Então, agora vai ficar até mais fácil da gente usar esse resultado, né? Então, vamos mostrar. E é claro que a gente vai utilizar aqui o teorema do valor intermediário, tá? Então, vamos lá. Se o f de A é igual a A, ou o f de B é igual a B, já tá tudo certo. A gente não precisa demonstrar nada, tá legal? Não é? Porque, ó, já tá ok, né? A gente já tá garantindo aí o ponto fixo. Mas vamos supor, então suponha que f de A é maior do que A, e f de B é menor do que B, tá? Então, suponha que o f de A é maior do que A e o f de B é menor do que B. O que nós vamos ter, né? Nós vamos ter que f de A menos A é maior do que 0, certo? E o f de B menos B vai ser menor do que 0, correto? Né? Aí vamos definir agora uma função φ definida no intervalo fechado de AB e tomando valores no intervalo fechado de A a B, tá? E vamos dizer, claro, de forma bem conveniente, que φ de x é f de x menos x, né? Que é para a gente aplicar o teorema do valor intermediário. Então, vamos olhar para a nossa φ de x como a gente definiu. Então, nós vamos poder dizer, a partir dessas equaçõezinhas, dessas desigualdades aqui que nós colocamos, quem é φ de A? Não é f de A menos A? E f de A menos A é maior do que 0, né? Pelas considerações que nós fizemos. Quem é f de B? É f de B menos B, e f de B menos B é menor do que
0. Então, o que nós temos? O φ de A maior do que 0 e φ de B maior, φ de A maior do que 0 e φ de B menor do que 0. Então, vamos colocar aqui, deixa eu escrever φ de B menor do que 0, que é menor do que o φ de A. Então, pelo teorema do valor intermediário, né? Então, vou colocar aqui logo, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C pertencente ao intervalo fechado de A até B, tal que f de C, desculpem, f de C não, φ, né, gente? Eu tô tomando φ aqui, ó. φ de C é igual a 0. Mas quem é f de C, gente? φ de C é igual a f de C menos C, que é igual a 0. Logo, f de C é igual a C. Ou seja, mostramos aí que a f admite um ponto fixo, exatamente o que nós queríamos, tá certo? Então, esse era o último exercício que eu tinha para apresentar para vocês. E o 6, o 8 e o 9 eu farei no próximo vídeo.